Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, hoje a gente estudou o tema da lição e eu estou aqui no Parque ainda Celso Daniel e para mim uma satisfação é com vocês poder estudar esse assunto. E a lição de hoje, especificamente a ressurreição de Moisés, o autor da lição aqui traz algumas sugestões da possibilidade de crença, onde na verdade os pais da igreja acreditavam que não só como é que se diz, Orígenes, como também o Clemente de Alexandria. Eles tinham a crença de que Moisés, quando foi ressuscitado, houve ali uma divisão, ou seja, o corpo de Moisés voltou para a terra e a sua alma, o seu espírito, foi para o céu. Então, nós entendemos aqui que, baseado no que está descrito no livro de Judas, no verso 9, Judas não tem capítulo, né, só tem versículos, então o verso 9 de Judas deixa-nos claro que a disputa que houve ali foi para com o corpo de Moisés, e não com a alma de Moisés ou o espírito de Moisés. E por qual razão isso? O inimigo, o próprio Satanás, tinha a convicção de que através da sua, como é que eu posso dizer assim, do seu aprisionamento, ou ter levado ele à morte, tinha a convicção de que ele não seria ressuscitado. Na verdade, essa foi a primeira evidência bíblica de ressurreição. Nós não encontramos nenhuma evidência bíblica de ressurreição antes de Moisés. Nesse aspecto, de forma especial, ele então quis com que o próprio corpo tivesse ali mantido. E a vitória de Satanás seria completa se tão somente ele mantivesse ali ele naquela condição. Porém, Jesus dizendo que eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A idade que Moisés morreu, irmãos, ele tinha 120 anos. Então, assim, o período que Moisés morreu para a sua ressurreição não chegou ao seu corpo nem a ser decomposto. Ellen White fala no livro Parábola de Jesus, Patriarcas e Profetas, que o seu corpo que foi sepultado em um lugar secreto. Satanás também quis, de acordo com o autor Matteo Henry, a crença que era ali tida era que o corpo de Moisés ou a sua sepultura fosse revelada a todos, segundo então o Matteo Henry em sua Bíblia comentada. Por quê? Ao ser o corpo de Moisés identificado onde foi a sua sepultura, logo os israelitas e todo aquele povo iria idolatrar o lugar de sua sepultura, como também o seu próprio corpo. Sabemos, irmãos, que o pessoal daquela época, eles materializavam muito as divindades. Tanto que o povo que veio do Egito sofreu muito com aquela quantidade de deuses que tinha lá. E a influência foi de tão grande, de tal forma, que trouxe para eles uma influência extremamente maléfica. Logo aqui entendemos que a disputa para com o corpo foi para esta causa. E segundo essa explicação do, como eu falei, o autor Matteo Henry, ele queria que a sua sepultura fosse revelada. E quando Deus chega para ele e descreve assim, o Senhor te repreenda, a repreensão não só foi pelo corpo, mas também, de acordo com a crença, a ausência de descobrimento. E Ellen White confirma isso no livro Patriarcas e Profetas, quando ela fala assim, Deus o sepultou, Deus o ressuscitou. E até hoje não se sabe, inclusive a Bíblia fala sobre isso, aonde ele foi sepultado. Uma coisa é certa, irmãos, a ressurreição de Moisés, além de ser a primeira ressurreição que aconteceu, também foi a primeira ressurreição para a vida eterna. Logo entendemos que aquele sepulcro, que aquele lugar que só Deus o conhecia, de onde ele estava, ele foi de fato ressuscitado e levado aos céus. É interessante, irmãos, que essa história, quando você lê o livro Patriarcas e Profetas, e ali no final do livro de Deuteronômio, no último capítulo de Deuteronômio, a gente encontra a frase dizendo assim, e Moisés, como um viajante e um servo muito cansado, se sentou e se deitou. E ali descansou e ali fala, assim morreu Moisés. Há até conjecturas de que ele tivera dormido ou morrido no colo de Cristo. De maneira que, ao Deus mostrar todas as campinas de Moabe, tudo que tinha acontecido e as revelações que foram lhe dadas, Moisés viu o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, ele viu tudo aquilo lá. Mas sabem, a ressurreição de Moisés não foi uma ressurreição para esta vida, mas foi uma ressurreição para a vida eterna. É tanto que ele aparece, no Monte da Transfiguração. Sabe, essa realização, essa manifestação, essa ressurreição me enche de esperança, ao saber que todos aqueles que em Cristo morrem, todos eles serão de fato ressuscitados. E essa, mais uma vez, é uma evidência clara de que através da palavra de Cristo nós temos a esperança da ressurreição. Que Deus, portanto, nos abençoe, que você e eu possamos sempre crer nessa esperança
e levar com seriedade e propriedade a bondade de Deus, para sabermos que a morte não é um aprisionamento. Nada se acaba na morte. Em Cristo, todos nós seremos ressuscitados. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua bondade e Tua misericórdia. Perdoa, Senhor, nossos pecados e obrigado pela fé e pela crença na ressurreição. Nos dá a Tua bênção, os Teus cuidados e nos renova a fé e as esperanças cada dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só para concluir aqui, eu fiquei de óculos porque aqui é um clarão muito forte. E agora, só tirando aqui para explicar para vocês, eu estou aqui em um ambiente muito, mas muito agradável. E esse ambiente que eu estou aqui, como foi mencionado, o Parque Celso Daniel, vai ficar de recordação nesse nosso canal. E essa natureza belíssima, né, que Deus nos concedeu, e com certeza muitas outras e muito melhores nós teremos quando Ele voltar. Deus te abençoe e um ótimo dia, um ótimo estudo. Até o próximo estudo. Até logo.